uma palhinha sobre como interpretar o modelo ajustado, e aí vamos falar um pouco das funções importantes, né? A gente já falou, então, da função densidade de probabilidade. A partir da função densidade, a gente pode calcular a função acumulada, é muito útil. Função acumulada, que é Fão, né? A função densidade a gente coloca como Finho, né? Fão, F maiúsculo, é igual à probabilidade de que a variável aleatória x assuma um valor inferior ou igual ao determinado x. Então, a probabilidade dele falhar antes de x, né? Mas essa é uma função que a gente integra, a função densidade de probabilidade, de menos infinito até x, no caso de tempos de falha de 0 até x, tá certo? Se aplicarmos o tempo de falha, então f de t vai ser a probabilidade de t ser menor ou igual que t. E claro que nas nossas funções densidades, elas são positivo definidas, né? Positiva definidas, que elas são a partir do zero, né? Então, a função confiabilidade é muito simples nesse caso, que é a complementar de f. Essa aqui é a função que os estatísticos gostam muito de trabalhar, que é acumulada até x, mas o interesse de alguém que está estudando confiabilidade é saber se ela vai durar pelo menos até x. Então, durar pelo menos até x. Então, é complementar essa função acumulada, definida como a probabilidade do produto desenvolver a sua função sem falhar, e ela durar até o tempo t ou mais, ou seja, pelo menos até t, né? É escrita da forma de t, né? Que é do tempo mesmo. E aí, R de t, que é a função confiabilidade, ou função sobrevivência, é P de t maior que igual que t, ou seja, ela é 1 menos a função, aqui esse t grande aqui é a função f, tá? Então, é 1 menos a função f de t aí, ou t de t, com t maiúsculos aqui. Então, ou seja, é a complementar. Então, não é difícil de a gente interpretar. Se você tem a função de confiabilidade, ela vai sair de 100% e ela vai caindo até assim, qual a função, qual a probabilidade dela durar a partir de um certo tempo? Vai chegar a zero, né? A função acumulada vai sair de zero e vai chegar a 100%. Então, é nesse sentido. A taxa de falha é uma função muito importante que me dá o risco instantâneo. Então, esse Hzinho de t, hazard, né, a função hazard, função risco, esse HB de hazard, ela vai ser a função densidade, né, sobre RT, sobre a confiabilidade. Então, é a densidade de probabilidade mais ponderada ou dividido por R de T, que vai ser sempre menor ou igual que 1. Então, vai ser uma combinação dessas duas funções. Então, a gente vai observando como é o risco assim, ao longo da linha de T, né? Então, ela é bastante útil para descrever a distribuição do tempo de vida de produtos. Ela mostra que a taxa instantânea de falha muda com o tempo. Então, como é que muda com o tempo? O tempo aqui é a função T, né? Que é o tempo de duração. Então, aqui a gente tem um exemplo daquele que a gente fez do Parque 1. A densidade pela Weibull parece até uma normal, né? Devido aos parâmetros, né? Acho que você tem aqui, esses são os mesmos dados aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. O parâmetro de forma é 5,4, ou seja, maior que 1, né? Quando o parâmetro de forma é 1, ele parece uma exponencial, menor que 1, ele está bem com um risco bem alto no início do processo, né? Então, aqui eu tenho uma Weibull que parece uma normal, está aqui ela ajustada, e depois ele me dá a função que R de T, que é a função de sobrevivência, né? Como eu falei, ela sai de 100% e ela vai caindo, ou seja, qual é a probabilidade dele durar até pelo menos o tempo Tzinho, né? Tzinho, vamos colocar 10 anos, por exemplo. Qual é a probabilidade de um equipamento durar até 10 anos? Pô, muito alta, né? Pode ver aqui, ó, 10 anos, eu tenho uma probabilidade
a densidade aqui, ela está ainda é o início da curva, né? Então, poucos equipamentos falharam, né? Então, aqui, ó, 10 anos, está com uma probabilidade alta de durar pelo menos 10 anos. Mas já está com uma probabilidade, assim, percentual de 50% nela. Aqui, ó, tempo de vida mediano de 15 anos. Olha só a densidade, 15 anos. É a mediana dessa distribuição de probabilidade. Então, qual a probabilidade de durar pelo menos 15 anos? Vai dar uns 50%, certo? Está bem na mediana. Poxa, qual a probabilidade de durar pelo menos 20 anos? Muito baixa, né? Muito baixinha, né? Voltando aqui na densidade, poxa, está aqui só com o resto de probabilidade aqui da densidade, né? Então, essa função aqui é muito importante para os cálculos que a gente usa normalmente, né? Dos percentis de durabilidade e tal, para os nossos equipamentos, e a gente decide quando é que a gente vai, de maneira econômica, quando que a gente vai retirar de operação. Porque, olha, não vale a pena a gente correr o risco, por exemplo, de que um equipamento que dure com a probabilidade de 12 anos, sei lá, chega a 80%, opa, começa a ficar complicado de se usar esse equipamento. Mas é importante entender como é o risco, né? Então, essa função risco, né, ela aqui nesse caso é crescente, que é esse RT, né, é essa função densidade de probabilidade, que a gente viu anterior, dividido pela sobrevivência. Então, combinando essas duas funções, né, basicamente, essa é o resultado. Olha, o risco está crescente nesse caso. E ele é crescente quando o equipamento envelhece, né? E essa função pode ser constante, pode dar constante. Se a gente vai combinar as duas funções anteriores, ela pode dar constante. Se ela der constante, a gente diz que o risco independe da idade. O risco independe da idade. Ou seja, se ele durou até 10 anos, tanto faz ele durar até 10 anos ou 17 anos, que o risco é independente, vai ser idêntico. Então, é como se a gente tivesse a gente chama de uma função sem memória, que é uma exponencial, nesse caso, que dá esse caso. E tem essa função risco, ela pode ser muito alta em determinado momento e baixar, ou seja, ela tem efeito assim, de um certo período inicial, por exemplo, geralmente, ela tem um risco muito maior de falhar, é quando você tem equipamentos que têm aquele efeito de mortalidade infantil, que a gente chama, né? Então, ela pode pode ter um risco muito alto inicialmente e baixar. Então, a interpretação da taxa de falha nos dá alguns insights sobre o tipo de fenômeno, né?